Olá, este vídeo faz parte do programa das Oficinas Culturais da Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul. O meu nome é Marta Castelo e a oficina que eu irei ministrar hoje é a contação de histórias e o nome do projeto Quero Te Contar. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula. Eu espero que vocês estejam gostando da proposta, da oficina. A cada vídeo eu estou fazendo 2 contações de histórias e também fazendo a construção de cenários, personagens, antes de dar início à história. E hoje eu trouxe 2 histórias que falam sobre animais. Então vocês perceberam que continua aqui o painel aqui verde, porque fala sobre natureza, animais. Então eu mantive o mesmo cenário, só troquei aqui, os lados, mas tudo que fala sobre natureza nós vamos utilizar, tá? Flores e os animais também, tá? Eu trouxe aqui ouvindo peixe aqui da outra contação, mas não tem problema, nós colocamos aqui. Deixa eu mostrar para vocês o que eu trouxe. Bom, eu vou falar a primeira história que eu vou contar para vocês é a história do sapo da boca grande. Então, vocês perceberam que eu não trouxe boneco sapo, nada que lembre o sapo aqui no cenário. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Vocês lembram desta caixinha? A caixa maluca. Isso mesmo. Nós vamos montar aqui nesta caixa o sapo. Mas como? Como que a Marta vai montar o sapo? Bom, eu trouxe aqui um recorte que lembra o sapo. E o nome da história é O Sapo da Boca Grande. Então, vocês percebem aqui que tem o formato de uma boca, certo? Vamos colocar aqui os olhos do sapo. Então, eu trouxe aqui as minhas coisas, os olhos do sapo. Então, vamos lá. Então, o que vai ser os olhos do sapo? Recortes. Então, eu tenho aqui, eu preciso, para fazer os olhos, 2 recortes. Bom, esse aqui é para a pétala da flor. Na verdade, pode ser 2 círculos para fazer os olhos. Mas eu já fiz os 2 em um só, né? Fiz em formato parecendo um dente. Essa parte branca aqui. E nós vamos colar eu vou pegar a cola para vocês. Eu acabei deixando a cola prontinho. Já fui pegar a cola e já está aqui.
Então, por isso que é bom a gente sempre ter o material, porque às vezes a gente esquece de alguma coisa. Então, a gente vai passar cola aqui, na parte do olho, e vamos colar aqui. Vamos colar aqui, que é a parte do olho, aqui no centro, certo? E aí, precisa da parte preta dos olhos. Aí eu cortei mais ou menos aqui neste tamanho. Aí a gente... Quando tá grudando muito. Aí nós vamos colar aqui, na parte de baixo. Vocês estão vendo? E depois colocamos aqui. Outro olhinho. Olha que legal. Já deu o formato aqui dos olhos do sapo. O que nós vamos fazer agora? A nossa caixa que eu utilizei na outra história. Eu vou colar aqui, ó, na frente. Vocês estão vendo? Então, eu vou colocar aqui a cola mesmo, de papel, mas se quiser colocar a cola quente, também pode ser. Então, nós estamos montando o nosso cenário da história. E o legal é que quando nós montamos o cenário da história, ele serve também como personagem, né? Fica como o cenário e como personagem. Vamos ver se vai segurar. Parece que vai. Aí vocês colhem direitinho. E está aqui o nosso sapo da boca grande. Mas eu acho que ele não vai ficar quietinho aqui, né? O que nós vamos fazer para esse sapinho ficar? Eu vou colocar ele... Deixa eu ver. O que nós podemos fazer? Eu coloquei bastante cola, né? Mas não é o suficiente. Na verdade, tem que colocar uma fita. Fita dupla face que cola, que é uma beleza. Então, eu vou colocar aqui. Certo? É um pincel, né? Mas nós vamos nos adaptando com o que tem. Então, a gente se vira, né? Aí, aqui, eu vou tentar pôr ele aqui, tá, pessoal? Vamos ver se ele cola aqui. Aqui na parte das bochechas dele. Acho que é assim. O problema é aqui. Mas é mais para passar a ideia. Então, aí vocês podem fazer o desenho nesse formato, ou então vocês pesquisem, né? Tem bastante modelos de desenhos de sapo. Esse aqui eu peguei mais simples, mas que tem o efeito, né?
do que eu quero na história. Então, é o sapo da boca grande. E também, antes de dar início à história, eu trouxe também as flores. Eu comecei a colar aqui, mas tem mais, viu, gente? Mais flores aqui. Olha que bonito que fica com papel crepom. Olha só. Fica mostrando várias pétalas, né? Com uma margarida. Aí vocês podem fazer colorido. Aí fica bem bacana. Eu colei dos dois lados. Mas aí vocês... Porque colar dos dois lados é bom porque fica melhor de colar do que você deixar um lado solto. E aí você começa a manusear e pôr pra colar. E aí o que acontece? Ele não segura, começa a desmanchar tudo. Então eu coloquei dos dois lados. Eu vou tentar pôr a cola aqui pra ver se fica, tá? Vamos ver se fica. O papel crepom é muito bom também. Olha aqui, ó. Aí vocês podem também dar uma puxadinha assim. Fica bem legal. Olha que legal. Certo? Aí eu vou mostrar para vocês também. Aqui eu fiz mais simples, né? Vocês veem que eu não ficou muito franzidinha essas flores. E o legal é que fica parecendo uma cortina, né? Uma cortina cheia de flores. Eu trouxe aqui um papel crepom, ele já enrolado. Igual quando nós compramos, né? Que ele vem fechadinho. Aí nós pegamos para fazer mais flores. Vocês cortem. Se vocês cortarem muito fininho, fica ruim depois para franzir. Então, esse tamanho, uns 2 dedos mais ou menos. Aí vocês cortam aqui. Isso aqui é para fazer as flores, para colocar aqui no painel. Sabe, as flores têm as pétalas, então para ficar em forma de pétalas, então vocês pegam aqui essa pontinha e dá uma voltinha para ficar redondinho. Aí dá uma acertada. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, abrir e vão fazendo como se fosse uma sanfoninha. Vai dobrando. Tem que dobrar tudo. Vai abrindo tudo. Dobrando. Gente. Para o enfeite ficar bonito, dá um trabalhinho, né? Mas vale a pena, viu? O efeito fica muito bonito. Então, a gente vai fazendo como se fosse um leque. Tá vendo? Olha como vai ficando o papel crepom, ele cria várias formas, dependendo do que você quer, né? Aí nós vamos terminando aqui. Estou fazendo uma só para vocês verem. Aqui.
Depois vocês vão abrindo assim, aos pouquinhos e vai segurando. Aí vocês vão acertando também, né? Pra ficar o formato das pétalas. Quem faz trabalho em escola costuma fazer muito disso aqui, né? Das flores. Isso aqui eu estou fazendo para compor o cenário. Aí o que eu faço? Eu pego aqui uma pétala, por exemplo, eu cortei vários círculos. Esse aqui é amarelo. Vamos colocar atrás também. Aí a gente coloca aqui. Opa! Coloca aqui atrás, certo? Aí vai ficar dos dois lados. Aí vocês procurem segurar primeiro, né, pra colar, porque solta com facilidade. Aí, segurando aqui os dois miolos aqui, você consegue manusear para colar, do que não deixar nada, entendeu? Aí vocês vão ajeitando aqui as pétalas para colar mais. Aí tem umas que saem, tem que ter paciência, pessoal. Aqui. Aí vocês vêm do outro lado, põe e cola. Aqui. E junta aqui. Deixa eu ver se dá certo aqui. Tá dando. E seca rápido também. Cuidado para não pegar muita cola aqui no papel crepom, porque ele vai desmanchando, vai colando no outro e aí não fica legal. Mais ou menos isso aqui, ó. Só que tem que apertar bem aqui, porque vai soltando, né? Até colar mesmo, né? Tem que segurar um pouquinho. E aí, a nossa flor. Olha que legal que ficou. Aí nós vamos pegar a cola. Aqui a cola. E... peraí. Eu vou fazer só uma flor. Aí da próxima vez eu pego aquelas colas de tubo, né? Aliás, tubo não, bastão. E aí nós colocamos aqui ou aqui, né? Aqui acho que é melhor. Olha que bonito que fica. Imagine encher todo o cenário de flores, né? Para as contações de meio ambiente e animais. Bom, a próxima história vai ser a Joaninha Diferente. Vai falar sobre duas Joaninhas, mas o nome da história é Uma Joaninha Diferente. Então eu trouxe aqui, já pronto, as duas Joaninhas. Na verdade, esse aqui é um besouro. Como eu não tenho preto, porque o besouro é preto, então eu vou utilizar o marrom, certo?
Então, vamos colocar aqui as antenas das... Vou deixar a história pronta, né? Então, vou colocar aqui... Vou colocar aqui. Se cola. Isso. E aí eu vou colar os olhos. Acho que o meu branco acabou. Não, o branco tem que fazer só mais um. Que são os olhos, né? Então, aqui. Aí nós vamos colocar... Essa aqui é a parte onde fica a antena. Eu colei por cima. Agora eu vou colocar os olhos. Aí coloca bem aqui na pontinha. Para nós montarmos a joaninha. Aí nós pegamos aquela parte preta, né? Que tem que fazer os olhos. Eu tenho uma só, aí eu vou fazer duas, porque ainda tem mais um também. Nós cortamos aqui. Vai sair bem pequenininho, porque eu usei o preto em outra história. Vai sair pequenininho, não tem problema, já é o pretinho do olho. Então, a gente corta aqui, certo? Na apresentação da contação de história, vocês procurem se adiantar com o que tiver que fazer no cenário. Porque, por exemplo, já tem pessoas para assistir a contação de histórias e você ainda está arrumando o cenário, aí dispersa, atrasa, e você que vai se apresentar, você já fica nervoso. Então não é o ideal. Eu estou fazendo aqui porque a oficina permite isto, porque aí é o passo a passo que eu estou passando para vocês da oficina. Então aqui eu já fiz o... Opa, caiu. Deixa eu colocar mais cola aqui. A gente põe aqui a cola no olho, o olhinho aqui, pretinho dos olhos. Então nós colocamos aqui. Olha, nossa joaninha está se formando. E a joaninha precisa de uma anteninha. Então vamos colocar a anteninha, né? Aqui na... Bom, eu vou colocar a minha anteninha aqui, depois. Essas anteninhas aqui, essas tiaras são muito boas também para brincar. Tem vários desenhos e cores também. Então, deixa eu deixar aqui na minha caixa. Vamos colocar a antena. Não precisa ser grande, pode ser pequena também. Então, nós colocamos aqui. Aí eu vou pôr aqui. Vamos lá. Podem, claro, ir montando o que vocês forem utilizar
oficina, né? O que vocês forem utilizar da oficina, como o que vocês aprenderam aqui, vocês colocarem quando tiver pessoas assistindo na hora, pode. Só que tem que deixar semi-pronto. Por exemplo, se tiver recortes para vocês fazerem, então vocês já deixam tudo cortadinho, que aí vai adiantando, né, também. Então, essa é a nossa joaninha, a primeira joaninha. Agora nós vamos fazer a segunda joaninha, mas na verdade não é a joaninha, é um besouro. Então, nós vamos colocar aqui eu vou colocar somente a antena nele, porque depois o restante, durante a história, aí eu coloco, vai ter que ser esse aqui mesmo, marrom, porque eu não tenho mais preto, mas não tem problema, vai dar para entender que é uma antena. A gente coloca aqui, vou tentar pegar a cola e nós vamos, deixa eu ver aqui, a gente coloca mais cola na antena para poder colar. Ai, coloquei do lado ao contrário. Eu achei que era o outro papel. Então, vamos ver aqui. Não tem problema. A gente dá um jeitinho aqui. Então, eu já estou colocando aqui a antena, né? Então, vamos lá. Dar início à nossa contação de histórias. Então, aqui está o besouro e a joaninha. Então, eu terminei aqui os meus recortes. Então, vamos lá, porque está na hora, quero te contar. E não quero te contar hoje, eu vou contar a história do sapo da boca grande. Vamos começar pelo sapo da boca grande, que é de Mari França e Eliardo França. O sapo estava na beira do rio. O sapo. Aí passou perto do sapo o bode. Aí o bode falou: o sapo tem a boca grande. Aí sabe o que o sapo respondeu? A minha boca é pequena. E aí, sabe o que o bode falou? Ele falou assim: quem tem a boca pequena é o tatu. Tatu? Aí o sapo respondeu: eu não tenho uma boca grande, a minha boca é pequena. Sabe o que o tatu respondeu? Quem tem a boca pequena é o gato. Aí o gato pegou e falou: o sapo tem a boca grande. E aí, sabe o que o gato respondeu? Quem tem a boca grande? O sapo. E aí o sapo respondeu: eu tenho uma boca pequena. E aí o gato falou:
Quem tem a boca pequena é o coelho. Aí o coelho falou: quem apagar as velas do bolo vai ganhar bolo. Aí o sapo abriu o bocão e aí apagou as velas. Aí o sapo disse: a minha boca é grande, eu tenho uma boca grande. Então esta foi a história do sapo grande e com a boca grande. O sapo com a boca grande, vocês viram que aqui no centro da caixa tem uma abertura. Depois desta história, vocês podem brincar. Quem vai acertar a boca do sapo? Pega uma bolinha e começa a brincar. Esta brincadeira traz estímulo para a criança e é muito divertido. E esta foi a história do sapo da boca grande. E é bem grande. Vamos para a próxima história? Por quê? Porque está na hora do Quero Te Contar. A próxima história é de uma joaninha diferente. Autora Regina Célia Mello. Era uma vez uma joaninha que nasceu sem as bolinhas. Podem acreditar. A joaninha, ela vivia num jardim. E ela não entendia por que ela não tinha as bolinhas igual as outras joaninhas. E as outras joaninhas ficavam rindo dela, tirando sarro dela. E ela ficava muito triste, pensativa, pensando no que ia fazer para mudar isso. Ela até pensou em comprar um casaco de bolinhas pretas, para ver se as outras joaninhas a deixassem em paz. Um dia, a joaninha tomou uma decisão. Ela pensou melhor e disse que não ia mais ligar para que as outras joaninhas falassem dela. Porque ela não acreditava que ela não fosse uma joaninha porque ela não tinha bolinhas. Mas só que as outras joaninhas não pensavam igual a joaninha sem bolinha. Aí, no outro dia, as joaninhas chegaram na joaninha sem bolinha e decidiram a expulsar do jardim. Aí, a joaninha sem bolinha foi conversar com o besouro. E aí, o besouro e a joaninha sem bolinha foi conversar com o pássaro pintor. Tudo o que aconteceu e o que a joaninha sem bolinha estava passando. Aí foi o pássaro pintor que teve a ideia de fazer umas bolinhas. Mas desta vez, não na joaninha, no besouro.
o besouro começou a se transformar em uma joaninha. O pássaro pintor começou a fazer uma pintura caprichada, várias bolinhas, e cobriu o besouro de bolinhas. E ele ficou uma joaninha perfeita. Colocou várias bolinhas no besouro. Colocou uma bolinha, duas bolinhas, três, quatro bolinhas. E aí, o besouro ficou igualzinho uma joaninha. E aí, o besouro e a joaninha sem bolinha foram lá para o jardim. E quando chegou o besouro de joaninha, viram que ele era grande e até trataram bem o besouro, achando que ele era uma joaninha. Aí veio uma chuva forte e aí saiu toda a tinta do besouro. E aí as joaninhas viram quem era a verdadeira joaninha, mesmo sem bolinha. E que o besouro não era a verdadeira joaninha. E aí elas começaram a respeitar a joaninha, porque mesmo sem bolinhas, ela é uma joaninha. Então fizemos a nossa apresentação com o nosso material aqui dos personagens. Faltou o olhinho, né, do besouro. Acabou o meu branco aqui. Mas passou a ideia, né, da joaninha. Claro, tinha que fazer umas bolinhas pretas, mas eu coloquei aqui o vermelho para dar o visual da joaninha. E essa foi a história de uma joaninha diferente. Eu adaptei a história para vocês terem como opção e utilizar o material, e fica bem legal, né? E vocês também podem representar a joaninha, colocando um figurino, um acessório. Às vezes vocês têm fantasias, principalmente as meninas. Olha que legal fazer uma contação de histórias, né? Da joaninha. Bem bacana, né? Então, hoje no vídeo aula foi esta apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vocês viram que as flores deu um visual no jardim, porque aí eu mudei um pouco. Ao invés de eu colocar o bambolê, eu coloquei as flores. Acho que as flores, elas lembram mais o jardim. Então, acho que ficou bem legal, né, gente? E aí, depois vocês podem colocar também aqui a joaninha. E por que não? A joaninha, eu vou tentar pôr cola, mas eu não sei se vai segurar. Colocar a joaninha aqui no cenário na parede. Deixa eu ver se segura.
colocar ela aqui, ó, pertinho da flor. A Joaninha sem bolinha. Fica bem bonito. E vamos colocar o amigo besouro, que acabou ajudando, né, a Joaninha a lutar pelas diferenças. E a amizade é mais importante. Aí nós colocamos, a gente pode colocar aqui, ó. Olha, a gente põe uma filhinha aqui de Joaninha. E aí vocês compõem o cenário, né, com uma história aqui. E a outra história está aqui, ó, na nossa caixa aqui do sapo com a boca grande. Então são duas histórias que compõem o cenário. E aí nós vamos compondo aqui a história dos dois. E vocês veem que não precisou muita coisa, né, pessoal? E tudo prático. Então, sempre quando nós formos apresentar a contação de histórias, nós vamos confeccionar os objetos, os personagens, e aí fica bem bonito. E aí depois, além de brincar, eles viram cenário também. Eu vou deixar aqui, e vocês também podem deixar, no caso, se vocês não forem mais utilizar, e ficam enfeite também. E vocês podem escolher o espaço que vocês quiserem para fazer. Então, eu vou recolher aqui. Deixa eu ver se eu passei tudo para vocês. Deixa eu tirar aqui minha antena, né? Vou utilizar em outra, que eu vou utilizar em outra história. No próximo vídeo aula, eu vou verificar novamente nas minhas pesquisas a história, se é de animais, né? Qual o personagem que vai ser, e aí eu vou estudar qual cenário que vai ser utilizado. E vocês a mesma coisa, façam a pesquisa. Se vocês já tiverem o cenário semi-pronto, é ótimo, porque aí não demora tanto, né, de fazer a apresentação, tá bom? E aí é isso, pessoal. Eu vou recolher aqui, porque tem que pegar tudo que é utilizado e colocar no baú de histórias, né? Porque aí nós vamos se organizando. Então, a cada vídeo eu vou fazendo uma adaptação, nós vamos conversando e as histórias, elas vão criando vida com a criatividade, com certeza, de vocês, e o que for possível aqui da oficina para dar opções para vocês, eu vou estar passando, tá bom? Então, até a próxima aula com mais um vídeo aula de contação de histórias.